Salve, salve pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Economia e Análise e nesse vídeo eu vou falar sobre a questão econômica do isolamento. Bom, todos têm acompanhado que desde quando a pandemia chegou ao país e à medida que ela foi avançando, aumentando o número de casos, o número de mortes, é, os- as medidas de isolamento foram sendo implementadas como estratégia de tentar de conter a disseminação do vírus, né, em linha com as recomendações científicas. E essas medidas de isolamento, né, sendo implementadas principalmente a âmbito municipal e estadual, foram muito contestadas por uma boa parte da sociedade brasileira, né, que se apoiava no argumento, né, para ser contra o isolamento, a questão econômica, né, que o isolamento paralisa a economia, quebra a empresa, gera desemprego e gera fome, que a fome mata muito mais do que o vírus. Isso é um argumento que a gente ouvia com recorrência. Ouve até hoje, na verdade. Né? Agora, qual é o problema dessa análise? Que ela é uma análise míope, ela só olha o custo do isolamento, ela não olha o benefício de longo prazo que o isolamento pode provocar. Né? O isolamento, a curto prazo, ele gera uma recessão, mas no longo prazo, ele gera um benefício econômico maior porque ele permite uma recuperação econômica muito mais rápida e muito mais robusta, pelo fato de você ter mais pessoas saudáveis, né, e menos mortes, taxa de mortalidade menor. E essa análise pode ser referendada por três estudos que foram feitos nos Estados Unidos. Eu vou dar uma pincelada aqui neles, nos três, que eu dei uma lida. Um deles foi o da Universidade de Chicago, que ele calculou, né, os benefícios de longo prazo de fazer isolamento. E ele calculou que o isolamento nos Estados Unidos, né, ele pode salvar quase 2 milhões de pessoas, né, 1,7 milhão de pessoas seriam salvas, né, com as medidas de isolamento, e que esse número de pessoas salvas garantiria a circulação de 8 trilhões na economia americana, né, nos próximos anos. Né? 8 trilhões estariam garantidos. Isso mostra aí que vidas poupadas garantem uma economia muito mais robusta a médio e longo prazo, né, em termos de consumo e investimento. Um outro estudo aqui da Universidade Northwestern, né, onde ele calcula a questão do benefício de longo prazo, no sentido do seguinte: poderá haver uma recuperação, né, de até 30% do consumo a longo prazo, né, com o isolamento. Ele calcula o seguinte: no curto prazo, né, o isolamento provoca uma queda de 17 a 27% do consumo, a curto prazo, mas um número com mais vidas poupadas, com menos gente morta, né? Taxa de letalidade menor e com mais pessoas saudáveis, né? Garante-se uma recuperação de 30% no consumo, né? A médio e longo prazo, muito maior do que a queda que ele causa a curto prazo. Um outro estudo interessante é um estudo que foi feito entre pesquisadores do FED e do MIT, né? Que é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse estudo conjunto, né, entre os pesquisadores do FED e do MIT, analisou o caso da gripe espanhola, né, uma gripe espanhola que matou muito nos Estados Unidos, e uma boa parte desse grande número de mortes foi devido da não implementação de medidas sanitárias, à não implementação do isolamento, né, para conter a disseminação do vírus. Ele fez uma comparativa, esse estudo é bem interessante, ele fez um comparativo, né, entre cidades que implementaram medidas restritivas e as cidades que não implementaram as medidas restritivas. E eles chegaram à conclusão que as cidades que implementaram as medidas restritivas se recuperaram muito mais rápido, a economia dessas cidades se recuperou muito mais rápido, né? Eles tiveram uma recuperação de 5% maior em relação àquelas cidades que não implementaram as medidas restritivas. Né? Eles tiveram uma recuperação de 5% em termos de emprego, né, em relação às cidades que não praticaram o isolamento. Isso é mais uma evidência que corrobora que o benefício de longo prazo do isolamento é muito maior do que o custo que ele impõe. Naturalmente, ele impõe um custo. Então, quando a gente analisa a questão do isolamento e os impactos econômicos que ele causa, a gente não pode analisar só do ponto de vista do custo, né? Custo de curto prazo que ele traz, mas também tem que analisar do ponto de vista de benefício que ele traz a longo prazo. E o isolamento, como ele contém a disseminação do vírus, você tem uma taxa de mortalidade menor, menos pessoas doentes, no futuro você vai ter mais pessoas saudáveis e você garante, né, o consumo, garante o investimento, garante a circulação da economia, certo?
Então, era essa abordagem que eu queria fazer aqui com vocês, essa breve abordagem. Eu vou deixar disponível aí o link dos estudos que eu citei aqui para vocês nos vídeos, vocês darem uma lida aí um pouco mais de profundidade. Só que dar uma pincelada aqui para não ficar muito extenso. Fato é que eu estou trazendo essa abordagem para a gente, né, olhar essa questão do impacto econômico do isolamento de um ponto de vista mais amplo, né? Não olhar só para o custo, mas olhar para o benefício que isso provoca. Isso aqui eu estou falando em termos econômicos, né? Mais pessoas vivas, né? Mais pessoas saudáveis, garantem uma recuperação muito mais rápida a longo prazo, e a economia pode se recuperar numa proporção muito maior do que a recessão que ela sofre a curto prazo, certo? Então, pessoal, vou deixar o estudo disponível. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu, na medida do possível, vou estar interagindo com vocês, certo? Até a próxima. Forte abraço.